Você já parou pra pensar quem é exatamente esse você que existe aí dentro? Parece uma pergunta simples, né? Uma viagem. Na verdade, se você parar pra pensar, ela é assustadora. Porque desde o dia em que você nasceu, alguém já foi respondendo essa pergunta por você. Deram um nome, disseram de onde você era, o que era certo, o que era errado, o que era sucesso, o que era fracasso, com o que você deveria sonhar. E sem perceber, você passou anos acreditando que todas essas coisas eram você. Mas e se eu te dissesse que talvez a maior mentira que a gente aprende na vida não tenha vindo da internet, da televisão ou da política? Talvez ela esteja escondida numa palavra tão comum que a gente nem percebe mais. Eu. Pensa por um segundo. Você diz, meu corpo, minha mente, meus pensamentos, minhas emoções, mas quem é esse eu que tá dizendo tudo isso? Quem é esse eu que tá dizendo que tudo isso é meu? Quem é o dono da mente? Quem observa os pensamentos? Quem tá olhando por trás dos olhos aqui? Quanto mais você tenta responder, mais estranho fica. Porque parece que existe alguém aí dentro. Mas quando você procura esse alguém, ele simplesmente desaparece. E isso não é só uma viagem filosófica. Essa pergunta atravessou milhares de anos. Milhares de anos. Ela apareceu em templos budistas, em textos hindus, no taoísmo, na Grécia Antiga e hoje na neurociência. E o mais curioso é que culturas completamente diferentes chegaram a conclusões completamente diferentes sobre quem somos nós. Enquanto uma parte do mundo construiu toda uma civilização baseada na ideia que existe um indivíduo separado de tudo, outra passou milhares de anos dizendo exatamente o contrário, que essa separação nunca existiu. E talvez seja justamente aí que começa a boa parte da ansiedade da galera. Da comparação, da sensação constante de que a gente nunca é o suficiente. Porque talvez o problema não seja a forma como você vive. Talvez seja a forma como ensinaram você a enxergar quem você é. E quando essa lente muda, tudo muda junto. A conversa de hoje não é sobre filosofia, é sobre a maneira como você vive todos os dias, sem nem perceber. Existe uma frase que a gente escuta desde pequeno e ela parece completamente inocente. Você precisa se tornar alguém na vida. Mas para pra pensar no peso dessa frase. Se eu preciso me tornar alguém, não significa que hoje eu ainda não sou ninguém. Percebe como essa ideia é estranha? Desde criança a gente cresce acreditando que existe uma linha invisível no futuro. Uma linha onde finalmente vamos ser felizes quando eu passar na faculdade, quando eu conseguir aquele emprego, quando eu comprar minha casa, quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu encontrar a pessoa certa. Sempre existe um quando. E o problema é que esse quando nunca chega. Porque quando uma meta acaba, outra aparece. É como correr atrás do horizonte. Você anda e ele continua exatamente na mesma distância. Talvez seja por isso que tanta gente sente que está vivendo no piloto automático. Não por falta de alguma coisa, mas porque ensinaram a viver como se a vida estivesse sempre começando amanhã. E olha que curioso, essa forma de pensar não nasceu com você. Ela faz parte de uma maneira específica de enxergar o mundo. No Ocidente, a gente aprendeu a imaginar o ser humano como uma ilha, um indivíduo isolado, separado da natureza, separado das outras pessoas, separado até mesmo do próprio universo. É como se cada um estivesse jogando uma partida sozinho, competindo por espaço, por reconhecimento, por dinheiro, por sucesso. Talvez por isso a comparação seja tão forte hoje em dia. Você abre uma rede social e, sem perceber, começa a medir a própria vida pela régua de pessoas que viveram histórias completamente diferentes das suas. É quase como comparar um cacto com uma caranguejeira. Os dois são incríveis, mas nenhum deles sobreviveria vivendo no ambiente do outro. Mas mesmo assim, a gente insiste em acreditar que existe um único jeito certo de viver. Um único caminho para o sucesso, um único padrão de beleza, um único relógio dizendo quando você deveria estar casado, rico, famoso ou realizado. E sabe qual é a consequência disso? A culpa. Porque quando você acredita que controla absolutamente tudo, qualquer fracasso parece exclusivamente culpa sua. Se deu errado, você não se esforçou o suficiente. Se alguém passou na sua frente, você ficou para trás. Se outra pessoa conseguiu, você deveria conseguir também.
Só que, será que a vida realmente funciona assim? Eu paro pra pensar nessas viagens de vez em quando. Sabe, será que uma árvore escolhe em quanto tempo ela vai crescer? Será que um rio decide o caminho que ele vai seguir? Ou será que existe algo muito maior influenciando tudo isso? Talvez o maior erro da nossa geração seja acreditar que somos completamente independentes da realidade. Como se existisse um eu aqui dentro e um do lado de fora. Como se fossem duas coisas diferentes. Só que basta olhar ao redor por alguns segundos para perceber que essa separação começa a fazer cada vez menos sentido. Você respira o mesmo ar que as árvores produziram. Seu corpo é feito dos mesmos elementos que um dia foram estrelas, montanhas, oceanos. Cada célula do seu corpo depende de milhares de organismos invisíveis vivendo dentro de você. Seu humor muda por causa do sono, da comida, da luz, das pessoas ao seu redor. Então, onde exatamente termina esse você? E onde exatamente começa o mundo? Talvez essa linha nunca tenha existido. Talvez ela tenha sido apenas desenhada na nossa cabeça. E é justamente aí que as filosofias orientais começam a seguir por um caminho completamente diferente. Enquanto o Ocidente pergunta, quem sou eu? Eles fazem outra pergunta. Uma pergunta muito mais desconfortável. E se esse eu nunca tivesse existido da forma que você imagina? Quando você olha para uma onda, o que você vê? Provavelmente você respondeu uma onda. Mas será que a onda realmente existe? Ou ela é só um jeito que o oceano encontrou de se movimentar? Porque pensa comigo, você consegue pegar uma onda e separar ela do mar? Não. No momento que você tentar fazer isso, ela vai deixar de existir. Consegue compreender? Ela nunca foi uma coisa separada, ela sempre foi o próprio oceano. Só que por alguns segundos ela conseguiu tomar forma. Agora troca essa palavra onda por você. Talvez seja exatamente isso que somos. Não objetos separados do universo, mas movimentos temporários dele. E é justamente aqui que muitas filosofias orientais seguem por um caminho completamente diferente daqueles que a maioria de nós aprendeu. Elas não dizem que você precisa encontrar quem você realmente é. Elas dizem que talvez você esteja ocupado demais, defendendo uma identidade que nunca foi fixa. Pensa na pessoa que você era há 10 anos, cara. Talvez você tivesse outros amigos, outros medos, outros sonhos, outro jeito de falar, outro gosto musical, outro viés político. Mas mesmo assim você continua dizendo que era você. Que era. Era como? Como? Se praticamente tudo mudou. Seu corpo mudou, suas ideias mudaram, suas células mudaram. Os átomos que formam seu organismo estão constantemente sendo substituídos. Então, o que exatamente permaneceu igual? Talvez nada. E isso assusta. Porque a gente gosta da ideia de permanência. Gosta de acreditar que existe uma versão definitiva de nós mesmos esperando para ser descoberta. Mas se não existir, e se viver não for descobrir quem você é, mas observar quem você está se tornando a cada instante. É por isso que o budismo fala tanto sobre impermanência. Não como algo triste, mas como um alívio. Porque se tudo muda, a dor muda, o medo muda, a ansiedade muda, você muda, nada fica parado para sempre. Nem mesmo o melhor momento da sua vida, nem o pior. E isso muda completamente a forma de enfrentar os problemas. Porque quando você acredita que tudo é permanente, cada dificuldade parece uma sentença. Mas quando a gente entende que tudo está se movimentando, tudo está em constante movimento, você para de lutar com essa correnteza e começa, pelo menos, querer aprender a nadar. O taoísmo leva essa ideia ainda mais longe. Ele observa a natureza e pergunta: você já viu uma árvore tentando crescer mais rápido? Você já viu um rio tentando brigar com as pedras? Você já viu uma nuvem preocupada porque ela ainda não virou chuva? Não. A natureza não vive em guerra com ela mesma. Ela simplesmente acontece. Curiosamente, nós somos provavelmente a única espécie capaz de transformar a própria existência em uma competição. A gente compete por dinheiro, por aparência, por seguidores, por aprovação, por status. E quando vence já tá preocupado com a próxima corrida. É como subir uma montanha acreditando que finalmente vai descansar no topo, só para descobrir que existe uma montanha ainda maior logo ali do lado. Talvez seja por isso que tanta gente sente um vazio mesmo depois de conquistar aquilo que sempre quis. Porque o problema nunca foi a montanha, foi acreditar que a felicidade morava nela. E talvez exista
uma pergunta ainda mais desconfortável. Quem foi que desenhou essa corrida? Quem decidiu que o sucesso tem um único formato? Que existe uma única ideia certa para enriquecer, uma profissão melhor que a outra, um jeito certo de viver? Será que essas regras fazem parte da realidade? Ou são histórias que nós contamos para começarmos a tentar tratá-las como leis da natureza? Porque existe uma diferença enorme entre uma árvore e um calendário. A árvore existe, o calendário foi inventado, o dinheiro foi inventado, as fronteiras foram inventadas, os cargos foram inventados, os títulos foram inventados, tudo isso que organiza a sociedade foi inventado. Mas às vezes a gente esquece que foram pessoas que criaram essas ideias. A natureza nunca teve pressa, nunca precisou provar o seu valor, nunca precisou se comparar. Ela simplesmente existe, ela simplesmente é. E talvez, antes de sermos profissionais, consumidores, eleitores, funcionários, ou qualquer outro rótulo, nós também fôssemos apenas isso, a vida, só isso, só a vida acontecendo, sem precisar pedir permissão. Mas se tudo isso faz sentido, por que nós insistimos em viver como se estivéssemos separados de tudo? Talvez essa ideia seja muito mais recente do que parece. E quando a ciência começou a olhar para o universo com mais atenção, ela encontrou algo que ninguém esperava. Tem uma coisa muito curiosa sobre a ciência. Muita gente acredita que a ciência e a filosofia vivem em lados opostos, né? Como se uma destruísse a outra. Mas a verdade é que as duas começam exatamente do mesmo jeito, né? No mesmo ponto. Elas começam com uma pergunta. A diferença é que a ciência tenta responder essas perguntas através da observação. E foi justamente observando a realidade que algumas das maiores certezas da humanidade começaram a desmoronar. Durante muito tempo, a gente acreditou que o universo funcionava como um relógio, cada peça separada uma da outra, tudo previsível, tudo organizado, como se bastasse desmontar um relógio para entender como ele funciona. Mas aí o século XX chega e bagunça completamente todo esse jeito de pensar. Os físicos começam a olhar para o mundo microscópico e descobriram algo inesperado. Quanto mais fundo eles olhavam, menos separadas as coisas pareciam. No nível mais básico da realidade, aquela divisão tão clara entre o isso e o aquilo começou a ficar cada vez mais difícil de definir. E isso não significa que a ciência provou alguma religião, nem que confirmou alguma filosofia. Não é isso. O que aconteceu foi outra coisa. Ela mostrou que a realidade é muito mais complexa do que nosso cérebro consegue imaginar. Porque o nosso cérebro adora separar as coisas. Essa é uma árvore, aquele é um pássaro, isso é uma pedra, aquilo ali sou eu. Só que essas divisões são exatamente úteis para sobreviver. Não necessariamente descrevem a realidade como ela é. Pensa numa floresta. Quando você olha de longe, parece um monte de árvores independentes. Mas basta observar um pouco mais as raízes compartilhando nutrientes, os fungos conectando árvores que estão a quilômetros de distância, insetos polinizam as flores, animais espalham sementes, a chuva alimenta o solo alimenta as plantas produzem oxigênio que você está respirando agora. Onde exatamente termina uma árvore e começa a floresta? Talvez essa pergunta nem faça sentido para você aí, porque uma depende completamente da outra. Agora, olha para você. Você chama tudo isso aí de meu corpo, mas será que ele é realmente seu? Só seu? Milhões de bactérias vivem dentro de você nesse exato momento. Sem elas, provavelmente você nem estaria vivo. O ar que entrou nos seus pulmões há 5 segundos, daqui a pouco vai estar circulando no sangue, depois de alimentar suas células, depois de voltar para o ambiente. A água que existe dentro de você, daqui a alguns dias, talvez esteja numa nuvem, depois num rio, depois dentro de outra pessoa. Seu corpo é muito menos uma construção e muito mais um fluxo, na verdade. Talvez essa seja uma das palavras mais importantes desse vídeo. Fluxo, porque quase nada na natureza está parado. O sangue circula, o coração bate, as células morrem, outras nascem, as estações mudam, as estrelas nascem, outras estrelas morrem, galáxias colidem, espécies aparecem, desaparecem. E no meio disso tudo, queremos congelar aquilo que nunca foi feito para ficar parado. Queremos que as pessoas permaneçam iguais, que nós nos permanecemos iguais, que a vida permaneça igual.
O universo nunca prometeu isso. O universo nunca fez essa promessa. Pelo contrário, tudo ao nosso redor parece dizer exatamente o oposto. Que viver é mudar. E talvez o sofrimento comece justamente quando exigimos permanência de um mundo que foi construído sob transformação. Agora, percebe como isso muda completamente a forma de enxergar os problemas? Se tudo está em movimento, então nenhuma uma fase da sua vida é definitiva. Nem aquela que você sente perdida, nem aquela que você acha que fracassou, nem aquela que parece que está todo mundo avançando, menos você. Porque o universo não funciona em uma ilha, numa linha reta. A natureza não trabalha com cronogramas, ela trabalha com ciclos. Talvez o maior erro da nossa geração tenha sido trocar os ciclos da vida pelas metas de uma planilha. Mas existe ainda uma pergunta que ainda falta responder. Se nós fazemos parte desse fluxo, se nunca estivéssemos realmente separados do mundo, então por que passamos tanto tempo competindo uns com os outros? Por que vivemos como se a existência fosse uma corrida? Talvez a resposta esteja na história que contamos para nós mesmos desde criança. Quem foi que decidiu que a vida é uma corrida? Sério, quem foi o cara, velho? Em que momento isso virou uma regra? Porque se você olha para a natureza, nada tá competindo do mesmo jeito que a gente compete. Uma árvore não tenta crescer mais rápido que a outra. Uma montanha não se sente inferior só porque existe uma mais alta. O rio não olha pro outro rio e pensa: nossa, eu deveria ter chegado no mar mais rápido. Só a gente faz isso. E o mais curioso é que aprendemos isso tão cedo que a gente nem percebe. Quando somos crianças, a primeira coisa que perguntam é em que escola você estuda. Depois, quanto você tirou na prova. Mais tarde, passou no vestibular, conseguiu um emprego, pretende casar quando. Percebe? Quase todas as conversas giram em torno da mesma ideia. Da ideia de que você precisa estar indo para algum lugar. Sempre. Nunca basta simplesmente estar vivendo. É como se existisse uma versão futura de você que finalmente merece descansar. Só que essa versão nunca chega, porque quando você conquista uma coisa, a sociedade te entrega outra meta. Você compra um carro, depois você vai precisar de outro melhor. Conseguiu um emprego, vai precisar de um cargo maior. Comprou uma casa, agora ela parece que ficou pequena. Começou a namorar, agora você precisa casar. Casou, precisa comprar uma casa. Comprou a casa, agora você precisa ter filhos. Percebe o padrão? A linha de chegada muda o tempo inteiro. E talvez seja justamente por isso que tanta gente sente um vazio enorme, mesmo realizando sonhos que passam anos perseguindo. Não porque esses sonhos eram ruins, mas porque ensinaram pra gente que a felicidade é um destino, quando na verdade, talvez ela seja só um jeito de caminhar. Existe uma frase antiga que diz mais ou menos assim, deixa eu ver se eu lembro. Quando o sábio aponta o dedo para a lua, o tolo olha para o dedo. Eu acho que a nossa geração faz exatamente isso. A gente ficou tão obcecado pela recompensa que esqueceu completamente o caminho. Pense em uma música aí. Você escuta uma música só pra chegar no último segundo da música? Não. Você não escuta uma música esperando que ela acabe. Claro que não. Se fosse assim, a melhor música do mundo teria apenas alguns segundos de duração. O que faz uma música ser bonita é justamente o tempo que ela leva pra acontecer. As pausas, as mudanças, as notas, os momentos em que acelera, os momentos em que ela desaparece. Agora você troca música por vida. Troca a palavra música por vida, no caso. Talvez o erro nunca tenha sido sonhar. O erro foi acreditar que viver começa depois que o sonho acontece. E sabe qual é o pior? As redes sociais transformam essa corrida em um campeonato mundial. Hoje você acorda e antes mesmo de levantar da cama, já viu alguém viajando, comprando um carro, ficando milionário. Alguém casando, ficando famoso. Alguém com um corpo perfeito. É como assistir aos melhores momentos da vida de milhares de pessoas. Enquanto compara tudo isso com os bastidores da sua. É uma comparação completamente injusta. Porque ninguém publica o medo. Ninguém publica as dúvidas. Ninguém grava as crises de madrugada. Ninguém mostra os dias em que se sente vazio. Que se pergunta o que tá fazendo da vida, da própria vida. Mas esses dias existem pra todo mundo, sem exceção. Só que a internet faz parecer que existe uma pequena parcela da humanidade que finalmente descobriu como é viver e que o resto tá atrasado. Só que atrasado em relação a quê? Exatamente. Quem escreveu esse cronograma? Quem decidiu que aos 25 você deve ter conquistado certas coisas? Quem disse que aos 30 você deveria estar resolvido? Quem criou essa regra? Talvez ninguém. Talvez ela seja apenas uma história que foi sendo repetida várias vezes, que começou a aparecer uma lei da natureza, assim como a gravidade. Mas não é, não se engane.
A natureza nunca teve pressa. Uma floresta leva décadas pra crescer, cara. Uma árvore leva centenas de anos. As montanhas parecem eternas de tão... Sabe? Elas parecem eternas de tão o tempo todo mudando. Mesmo que a gente não perceba. Tá tudo em constante mudança. Então por que você exige que a vida esteja resolvida em poucos anos? Por que trata cada atraso como um fracasso? Talvez você não esteja atrasado não, meu brother. Talvez você só esteja olhando pra vida com um relógio que nunca foi feito pra medir aquilo que realmente importa. E sabe o que é mais curioso? Quando você finalmente para de correr, você começa a perceber que as coisas nunca... Você começa a perceber que coisas que você nunca parou pra prestar atenção antes, porque você estava ocupado tentando chegar primeiro. E talvez seja justamente isso que estamos perdendo agora, porque ninguém consegue enxergar a paisagem, passa por ela correndo. Cara, existe uma pergunta que sempre bate na minha cabeça depois que eu comecei a estudar isso tudo, né? Se tudo muda, tudo passa, nada permanece igual, então qual é o sentido disso tudo? Talvez você já tenha se feito essa pergunta também, sabe? De madrugada, depois que perdeu alguém, terminar um relacionamento, ou depois de perder uma partida de LOL. E mesmo assim, sabe? Do momento que você abriu as portas de casa, ou das conversas que teve no caminho, dos lugares que conheceu, das pessoas que encontrou, dos imprevistos que na hora pareciam, um desastre. Mas depois vieram as melhores histórias. A vida funciona exatamente assim. A gente passa tanto tempo tentando controlar o destino que esquece de experimentar o caminho. Talvez por isso exista tanta ansiedade hoje em dia. Porque a ansiedade, muitas vezes, é uma tentativa desesperada de viver um futuro que ainda nem aconteceu. Enquanto isso, o presente passa. E ele passa em silêncio, sem pedir licença. Tem uma frase que eu gosto muito, ela é muito legal, o ontem é memória. É aquela frasezinha do filme Kung Fu Panda. O mestre Wu Wei, a tartaruguinha, fala lá pra ele lá. O ontem é memória, o amanhã é imaginação. O único lugar onde realmente a vida acontece é o agora. Parece clichê, né? Até o momento que você percebe que passou meses ou anos, enquanto a única coisa que realmente existia era esse instante. Olha ao seu redor agora. Talvez exista uma janela perto de você. Talvez alguém esteja passando na rua. Tenha um ventilador fazendo barulho. Talvez você esteja ouvindo um vídeo enquanto trabalha, joga ou lava a louça. A vida tá acontecendo exatamente aí, não depois. Agora. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Porque o presente nunca é perfeito. Sempre existe alguma preocupação, alguma conta, alguma insegurança, alguma coisa que poderia ser melhor. Mas talvez esperar uma vida sem problemas seja como esperar um oceano parar de fazer ondas. Não é assim que ele funciona. A questão nunca foi eliminar as ondas. A questão é aprender a navegar. E talvez seja isso que tantas filosofias tentaram dizer durante milhares de anos. Não que você precise abandonar os seus sonhos, nem que dinheiro não importa, nem que sua ambição é um erro. Nada disso, não. O problema começa quando a sua felicidade depende exclusivamente da próxima conquista. Porque nesse caso, você nunca chega. Sempre existe outra meta, outro objetivo, outro degrau, outra comparação, outra corrida. E sem perceber, meu brother, você troca a experiência de viver pela expectativa de viver. Talvez o verdadeiro luxo hoje não seja ter mais tempo, mas conseguir estar inteiro no tempo que você já tem. Olhar pra alguém sem pegar o celular, comer sem pensar no trabalho, existir, sabe? Assistir o pôr do sol, sem sentir culpa por não estar produzindo nada. Respirar sem sentir que deveria estar fazendo alguma coisa. Parece simples, né? Mas talvez seja uma das coisas mais difíceis da nossa época. Porque nós fomos treinados, Treinados pra produzir. Não pra perceber, pra acelerar. Não pra observar, pra competir. Não pra contemplar. Talvez por isso tanta gente esteja cansada, Tem tanta gente cansada aí, mesmo sem carregar peso nenhum, porque existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da mente, da sensação constante de que você nunca fez o suficiente, de que nunca é o suficiente, de que sempre falta alguma coisa. Só que talvez nunca tenha faltado, brother. Talvez você tenha aprendido a olhar pra si mesmo através da lente da escassez, como se fosse uma prova, como se existir precisasse ser merecido. Mas pensa comigo, você nunca exigiu que uma árvore provasse que merecesse crescer. Nunca pediu para um rio justificar o porquê que ele continua correndo. Nunca olhou para o céu esperando que ele fosse diferentemente ser bonito. Então, por que a gente faz isso?
consigo. Talvez a maior liberdade que uma pessoa pode conquistar não seja viajar no mundo, nem ganhar milhões, nem ser famosa. Talvez seja muito mais simples. Olhar para a própria vida e finalmente perceber que ela nunca esteve esperando por você no futuro. Ela sempre esteve aqui, em cada erro, cada medo, cada abraço, cada silêncio, cada respiração. Porque no fim das contas, você nunca esteve separado do mundo. Você sempre foi parte dele. Uma expressão única de um universo que está em constante transformação. E talvez, só talvez, quando você parar de perguntar o que falta para eu começar a viver, você vai perceber que a vida tá fazendo a mesma pergunta que você o tempo inteiro. Bom, é isso aí. Obrigado por ficar até aqui. We shape